A paz do Senhor, meus amados irmãos, paz do Senhor, jovem, estamos mais uma vez aqui, né, dando continuidade ao nosso podcast EBD e Síntese. Estamos aqui com a nossa lição 6. É muito bom estar aqui de novo para estar aqui compartilhando um pouco da lição com os irmãos. E hoje estamos aqui com o nosso irmão Francisco de Lima, nosso professor Francisco de Lima. Paz do Senhor, irmão Francisco. A paz do Senhor, professor João, é um prazer estar aqui mais uma vez e pela infinita bondade e misericórdia de Deus, ministrando ao seu lado aqui mais uma super aula. Amém, amém. Nós queremos já deixar aqui a nossa gratidão ao nosso pastor Martim Alves, que tanto tem contribuído para que essa obra tenha continuidade, né? Ao pastor Reinaldo Odilo, que é o pastor coordenador do Departamento de Ensino e Educação Cristã, a todos os irmãos que estão envolvidos com o projeto. E chegamos à 6ª lição desse trimestre. Essa lição ela vai trazendo sempre os textos andando, baseados no tema geral, que é andando em amor, né? E hoje nós vamos tratar sobre o amor não arde em ciúmes. Eita, assuntozinho Super tema, né? É, um assuntozinho interessante de se comentar. O amor não arde em ciúmes. Aí é um assunto bem interessante. De cara, na lição, a gente já tem os textos, logo na primeira página, professor, falando sobre a temática da lição, que é aconselhado que você coloque lá para o aluno, eu tenho uma leitura diária, na segunda, na terça, e são textos muito bons, que já vão embasar o aluno ali para chegar na hora da aula já com um conhecimento bíblico ali sobre aquele assunto da semana. E a leitura bíblica em classe se encontra lá no livro de João, capítulo 3, dos versículos 22 ao 36. E o texto, tema da lição, é os cuidados ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura. O espírito em que nós habita tem ciúmes, que é o texto lá de Tiago, capítulo 4, 5. E a gente vai ver exatamente essa diferença. Poxa, como é que o Espírito Santo de Deus tem ciúme da gente? Que ideia de ciúme é essa que Tiago quis trazer? Porque a primeira ideia que nós temos de ciúme é um ciúme meio esquisito, né? O ciúme humano. Mas nós vamos exatamente nessa lição como é que se dá esses tipos de ciúmes, né? Como é que se conceitua. E, como toda lição, nós temos aqui os objetivos, que é estudar sobre os ciúmes e os perigos de arder em ciúmes. Nós temos aqui explicar como vencer o ciúme e abordar o amor como elemento libertador do ciúme. Amém? E nós começamos aqui com o tópico 1, falando sobre o conceito do que é o ciúme. E aí o comentarista vai trazer aqui que o ciúme é conceituado como estado emocional complexo que envolve um sentimento penoso provocado em relação a uma pessoa de que se pretende o amor exclusivo, receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem, ou também conceituado como zelo. E aqui a gente já vê que é o conceito do ciúme humano, que é o que a gente tem muito assim costume de ver, né? Que, por exemplo, todo filho mais velho, quando nasce o seu irmãozinho, tem aquela época ali de ter ciúme. Eu tive ciúme do meu. Eu tive ciúme do meu quando ele nasceu. Porque você está lá acostumado a ter a atenção exclusiva só para você. Agora você tem que dividir a atenção. E nesse ponto aí, quando começa a dividir a atenção, aí que você cria o sentimento do ciúme. Que é quando você quer que aquele amor que era dedicado apenas a você e começa a ser dedicado a outrem, esse amor retorne só para você. Aí que está o problema. Porque nessa divisão, nesse sentimento de ciúme, a Bíblia vai nos mostrar vários exemplos que tiveram bem caricatas de pessoas muito ciumentas e as suas consequências, né?
por exemplo, no Antigo Testamento, como o comentarista vai trazer aqui, o mesmo termo é utilizado para se referir o ciúme também como inveja e zelo, mas também sempre trazendo a ideia de um sentimento depreciativo, como é no caso lá de Provérbios 27, no versículo 4. Ou também como zelo da pessoa amada, como nos Salmos, vem sempre trazendo aquela questão do zelo da pessoa amada com a pessoa amada. E no Novo Testamento, nós temos esse texto de Tiago, falando, por exemplo, que o Espírito Santo de Deus tem ciúme. Agora me diga uma coisa, irmão Francisco, como é que foi para o senhor escutar pela primeira vez que o Espírito Santo de Deus tinha ciúme? Qual foi a primeira compreensão que o senhor teve? Porque foi um baque muito grande quando eu li esse texto assim, poxa, o Espírito Santo tem ciúme. Eu digo, e que sentimento é esse tão ruim e que o Espírito Santo tem? Como é que foi para o senhor? O que o senhor... Pois é, eu precisei primeiramente entender que o termo ciúme, né, ele é um conceito, ele é um vocábulo, né, que quando a gente vai para o significado dele, ele é muito rico. Daí é o que o comentarista está falando aqui, ele tem o seu significado depreciativo e o positivo. Então, quando eu comecei a entender isso, me tornei ciente do que a Bíblia estava querendo dizer, né? Que eu era precioso, que eu era importante, que eu era morada dele. Então, ou seja, que ele não abria mão de mim, entende? Então, eu como sou morada, eu como aquilo que ele não abre mão, agora eu sei o porquê que ele tem ciúme de mim, né? Ele não quer que eu divida a minha adoração com outro Deus, com qualquer objeto, animado ou inanimado, por exemplo. Exatamente. Eu também tive que Na verdade, fazer esse esse exercício de parar um exercício. pouquinho, tentar entender, pedir para o próprio Espírito Santo me explicar porque que ciúme é esse que ele sentia da gente. Mas aí depois a gente passa a entender exatamente o que vai ser tratado aqui no tópico 2 sobre essa questão de como é que se dá o ciúme, quais são as classificações de ciúme e que ciúme é esse que o Espírito Santo tem da gente, né? No subtópico 2 do tópico 1, traz assim, diferença entre o ciúme natural, o zelo, e o ciúme patológico. E Isso. é O aqui que a doentio, gente né? entra, é o O ciúme ciúme doentio. doentio, né? E a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mais detalhadamente, sobre essa questão do ciúme doentio, quando ele começa a se tornar danoso para um relacionamento, por exemplo. Mas ele vai trazer aqui o comentarista, o ciúme natural, que é quando você tem zelo por algo. Por exemplo, tem o irmão Francisco aí, já pode ver que ele gosta de muitos livros, né? Um bom professor, ele tem que gostar de ler, tem que gostar de... E olha aí na sua coleção. Você também E gosta. Aí não tem aí atrás, mas gosto. tá, com certeza tem uns Não tenho 50 aqui, mas tá guardado aqui. de verdade. Ainda não arrumei aqui um canto aqui atrás para colocar. Mas, por exemplo, eu tenho, por exemplo, um apego muito grande com a minha Bíblia. Eu não gosto de emprestá-la a qualquer pessoa. E tem pessoas que fazem isso com livros, com certos objetos, mas porque é ciúme, esse é um ciúme doentio? Não, é um ciúme de zelo. Porque eu sei que por exemplo, minha Bíblia é cheia de marcações, cheia de coisas e papéis dentro, com anotações. E eu sei que, por exemplo, eu emprestando, possa ser que a pessoa deixe cair um papel e eu perca aquela anotação, aquela questão assim. Então, naturalmente, a gente sente esse ciúme natural pelos nossos objetos, por exemplo, de zelo, ou até por pessoas mesmo. Por exemplo, amigos que a gente quer muito bem e a gente zela pelaquela amizade, a gente zela pelaquela pessoa, nossos familiares, nossos cônjuges, enfim. É um zelo natural, que não é nada obsessivo, nem nada compulsivo ao ponto de se tornar uma coisa patológica. Essa é a principal diferença. A gente tem ali o ciúme natural, que é o zelo, o cuidado, que é esse que o Espírito Santo tem da gente. Porque, por exemplo, exatamente como a gente não gosta, quando a gente está numa roda de conversa, por exemplo, com nossos amigos, e tem aquele amigo que é mais chegado que irmão. Aí se introduz um novo amigo nessa roda, nesse convívio de amigos.
e ele começa ali a trocar muitas coisas semelhantes e conversa demais, e você já começa a ficar assim, rapaz, eu não estou gostando muito disso. Isso é natural, mas é pela questão do cuidado, do zelo, que você não queria dividir a atenção daquele seu amigo com outras pessoas. E assim é o Espírito Santo. Quem nunca passou por isso, exatamente. E como o nosso irmão Francisco bem colocou aqui, o Espírito Santo é assim, né? Ele tem o zelo, ele quer que a nossa adoração, ele quer que a nossa conversa diária, ele quer que a nossa conduta seja apenas ali para com ele. Não quer ver a gente com outras coisas. É igual aquele hino que a gente que canta bastante, né? Senhor, não vou dividir a minha adoração, exclusivo é o meu coração. Então, tá aí a ideia do ciúme do Espírito Santo. Ele quer exclusividade. Mas nós temos, na própria Bíblia, por exemplo, lá em Êxodo, Deus falando sobre essa questão do zelo. Deus falando assim, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, sou Deus que tem um cuidado, sou Deus que prezo pelo bem-estar de vocês, eu tenho um zelo para com vocês, né? E a gente vê do outro lado o ciúme patológico, que, como o comentarista diz aqui, na grande maioria das vezes não tem sentido nenhum. Você se porta de uma maneira obsessiva e tudo mais, só porque realmente você quer que aquela atenção, aquele amor, aquele cuidado, aquele carinho seja exclusivo seu e não quer compartilhar isso com outros. Eu acho interessante que essa ideia de ciúme, de não querer compartilhar aquele afeto com outras pessoas, isso é visto tanto em nós, como também no reino animal. Vocês já viram aqueles vídeos? Quem já criou cachorro, bicho, sabe que bicho é extremamente ciumento, porque é acostumado a receber um carinho, uma atenção, e quando você começa a dar atenção a outra pessoa e não a ele, ele vai dar e judia com aquela pessoa, fica ali, como o pessoal diz, né, reinando, mordendo e tudo mais. É muito interessante. Mas o ciúme patológico, ele é extremamente danoso, danoso mesmo. Quando o ciúme ele começa o ciúme de um sentimento, de alguma coisa de outra pessoa, por exemplo, nós temos o primeiro homicídio. O ciúme pode ser tratado também como inveja. Você vê ali que Caim viu que o seu irmão teve o seu sacrifício aceito e o dele não. E aquilo dali despertou um sentimento muito maligno no coração de Caim, que o próprio Deus disse: Caim, Caim, eu estou olhando o que tem aí dentro. Você cuidado, porque os pecados já porta aí. Se você abrir para ele, vai complicar para o seu lado. Não faça isso não. Então, na hora que o sacrifício de Abel é aceito, de Caim não, a gente já vê um sentimento ali de ciúmes. Poxa, Deus tem o seu queridinho, como a gente tem escutado muito hoje, né? Deus tem os seus prediletos. Mas não existe isso. Não existe isso. Por isso que o comentarista vem trazendo que o ciúme, na grande maioria das vezes, não tem sentido nenhum. É a pessoa que se coloca naquele estado, toma aquele posicionamento obsessivo, sem necessidade nenhuma daquilo, né, irmão Francisco? Exatamente. Você falou aí de Caim. Tem pessoas que, apesar do significado do nome dele, quando a gente vai para o original, tem a ver o significado do nome de Caim com adquirido, possuído, há também quem olhe para o nome de Caim e veja ali, por causa da construção da raiz do hebraico antigo, veja ali o significado para ciúme. Caim vê por trás das letras ali o ciúme. Isso no hebraico antigo, mas outros dizem que não tem nada a ver, até porque o nome dele, a raiz é outro, vem de outro termo, passa por outro caminho. Mas muito bem, é interessante isso, e isso me dá a oportunidade já para entrar no tópico número 2 aqui, porque o ciúme é algo perigoso. Né? No primeiro momento, as pessoas olham e dizem, não, isso aqui é só vontade de cuidar. Só que a situação toda gira em torno do depois daquilo. Porque até no primeiro momento é isso que se percebe, uma vontade de cuidar. Só que quando não há um equilíbrio, quando você vê que o desequilíbrio aparece, existe agora a vontade de dominar, a vontade de mandar, a vontade de controlar o outro. Daí vem as dependências, por exemplo. E é aqui o tópico 2, melhor dizendo, que nós estamos no subtópico 1 do tópico 2.
Título aqui do tópico 2 é os perigos, né, de arder em ciúme. O subtópico 1 fala da dependência emocional. Veja bem, então tudo no primeiro momento começa com isso, ciúme, né? Ciúme, uma vontade de cuidar, uma vontade de querer ter aquilo, etc. e tal. E exatamente, só que quando não há um controle disso, desse sentimento, há um desequilíbrio. Veja o que aconteceu então com Abel, o inocente. Caim, é isso, foi lá e tirou a vida do seu irmão. Então, dentro disso aqui, nessa dependência emocional, naquilo que começa com a vontade de simplesmente ter, de querer cuidar e de zelar, ter perto, ter consigo, agora entrando pelo caminho do desequilíbrio, o que diz aqui o comentarista? Quem desenvolve a dependência emocional não respeita a individualidade e nem se incentiva aqui a autonomia do outro. Isso é perigoso demais. Não respeita a individualidade e nem incentiva a autonomia do outro. Isso aqui deve, no mínimo, nos chamar muita atenção. Às vezes, os professores, vocês que estão nos assistindo aqui, os alunos amantes da EBD, temos exemplos disso aqui pertinho da gente. Aí o comentarista continua aqui, ó, tal dependência é caracterizada. Como é que a gente sabe que existe essa dependência emocional? Como é que de fato, nós percebemos os perigos, esses perigos, quando o assunto é o arder em ciúmes? Porque as consequências, já a gente chega lá. Veja que aqui ele já começa a trazer, ó, aqui, ó, apego extremo a um amigo, familiar, cônjuge, filho, e etc. Isso aqui já pode ser visto. Ele diz aqui mais ainda, aqui, ó, presta atenção, queridos. Ele fala, esse tipo de excesso é mais observado na esfera romântica, no meio dos casais. Quando você olha para os casais, você percebe essa dependência emocional. Nós notamos ali essa vontade de não respeitar a individualidade do outro, essa disposição, né? Na verdade, não se tem uma predisposição em valorizar, em incentivar também a autonomia do outro. Ao contrário, quer sempre ter debaixo das asas. Me permita falar assim sobre o seu controle. É ele que diz, para onde você foi? Você me ligou? Você não me disse que ia a tal lugar. Você foi para aquele lugar, por que está chegando agora? Então, são perguntas assim que, de repente, parece no primeiro momento ser só uma vontade de quem quer cuidar, de quem quer zelar, professor João, mas por trás disso você já nota a palavra domínio surgindo. Aí ele fala assim, ó, embora possa ocorrer também na relação entre mãe e filho. Se no primeiro momento você vê muito isso nos casais, isso também está presente no mundo dos pais. Isso é algo muito do dia a dia da mãe e do pai. Ela cria, ela coloca o filho no mundo, ele coloca o filho no mundo, só que esquece que ninguém coloca os filhos no mundo para viver eternamente dentro de sua casa. Eles precisam sair com sabedoria, lógico, né? Estamos falando com um público aqui que sabe escolher, que escolhe bem porque pede a Deus a direção. Então, mas os pais, até os cristãos, os pais crentes, quando fazem, né, formam os seus filhos, formam eles para eles lá na frente andarem, né, segundo as suas próprias escolhas. Vai ter um momento que eles precisam ir a tal lugar, tal, e essa superproteção, esse controle demasiado, essa vontade de dominar, vai atrapalhar aquela pessoa, até que vai chegar um ponto que isso pode ser muito prejudicial. Então, assim, essa dependência emocional é muito vista, né, incentivada até, e eu tenho isso como incentivo, né, porque vai para a mídia, a gente vê aí no cinema, a gente vê divulgado, a gente vê ali nos informativos, a gente vê nos jornais, a gente vê em obras clássicas, como, por exemplo, aqui, o comentarista cita aqui, Romeu e Julieta. Ele chama de tragédia. Entende? Ele chama de tragédia, e os irmãos sabem, assistir já essa encenação e sabem o quanto que é trágico a história de Romeu e Julieta. Então, ou seja, ele fala que em um relacionamento saudável, a felicidade não pode estar baseada, professor João, exclusivamente no outro. Então, nós como cristãos, professores, isso aqui também é uma oportunidade de ouro, né? E a gente fala sobre isso toda a aula, porque toda aula é um presente de Deus, é uma oportunidade, é um privilégio, é aquilo que Deus está nos dando de mudar a vida, o destino de muitas pessoas. Quem sabe você não conseguiu até agora, mas é exatamente nesta aula, quando você estiver ministrando e disser assim, ó, em um relacionamento saudável, a felicidade não pode estar baseada exclusivamente no outro. Tem muita gente dizendo, eu só vou ser feliz se você me deixar fazer você feliz, se você estiver do meu lado para eu ser feliz. E há pessoas que estão aí,
né, até hoje, sem, de fato, professor João, ter escolhido Jesus. Elas estão no ambiente onde muitos estão adorando Jesus, mas elas não têm ainda um amor, né, assim, um relacionamento verdadeiro, uma intimidade com o Senhor. Por quê? Ela está na igreja porque o seu amor está lá. Mas que amor é este? Veja que a dependência aí, ela é totalmente emocional e ela está voltada para o quê? Para aquele, para aquela que, acima de tudo, ou melhor, abaixo de tudo, né? Ou, no pior de tudo, a ser informado aqui, é homem, é ser humaninho igual a ele, igual a ela, não pode fazer nada de diferente, especial por ele, por ela. E quando a decepção bate, João, quando a decepção bate, a quem recorrer? Aí o comentarista está aqui, tratando isso como perigoso, e diz, olha, a Bíblia nos relata que podemos encontrar felicidade plena, não é no namoro, não é no cuidado do pai, não é, porque isso tudo é sadio. Até um certo momento, essa proteção que o pai nos concede e a mãe também, ela é sadio, só que quando ela vem a superproteção, aos 28 anos de idade, isso acontece como se tivesse aquele adulto, 8 anos de idade, aí está o perigo. Entende? Aí está o perigo e você não vê os pais ensinando um desenvolvimento, um relacionamento desse para com o divino. E aí está o perigo. Então, por que o perigo? Porque felicidade plena mesmo somente em Deus. E aqui ele cita Filipenses 4, versículo 4 e o 5, e João 15, 11. Eu vou ler aqui o João 15, 11, que diz assim, ó, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Veja, somente Jesus pode fazer isso. Ter isso e apresentar, professor João, isso, né, como uma novidade de vida, como algo completo, como aquilo que ninguém consegue, de fato, sequer trazer algo através de um sentimento comparável. E aqui no subtópico de número 2, quer falar alguma coisa, professor João? E sabe, João Francisco, antes de entrar no subtópico número 2, essa questão do próprio exemplo do comentarista falando sobre Romeu e Julieta. Romeu Será e que ninguém Julieta. se questionou? Será que ninguém se questionou por que Romeu não usou o raciocínio dele? Porque ele encontrou lá Julieta caída no chão. Não verificou pulso, não viu o que estava no frasco, não viu se ela estava respirando, nada. O amor dele era tão cego e doentio que ele só fez pegar o frasco de veneno e fazer a mesma besteira que ela estava encenando ali que ia fazer. E ela, quando vê o seu amado ali morto, ela é mais esperta, porque ela vai lá e confere se ele realmente está morto e se ele tomou o veneno. E aí ela vai e comete a mesma coisa. Então é uma tragédia que você pensa, poxa, olha o nível de cegueira que um via no outro ali, que tirou completamente a capacidade de raciocínio de ambos na hora de fazer no decorrer da história, né? E aí que a gente entra nesse subtópico 2 falando sobre relacionamentos abusivos, porque às vezes, tanto quando um pai e um filho, uma mãe, um filho, ou um casal, tem muito essa questão do amor obsessivo, essa figura da pessoa está do seu lado ali, isso cria uma coisa totalmente doentia. É isso que cria. Porque, por exemplo, o próprio Jesus disse, rapaz, se você, não dizendo para desobedecer pai e mãe, mas tem até um versículo que Jesus diz, se você não aborrecer o seu próprio pai, a sua mãe, por amor de mim, você não é digno de mim. Então, é uma questão tipo, de que o amor, como já foi dito pelo comentarista muito bem pelo senhor, o amor pleno é encontrado em Deus. Então, esse é um assunto muito pertinente para os professores comentarem com seus jovens que nessa idade estão ali com os hormônios aflorados, a flor da pele, querendo iniciar um namoro, alguma coisa assim, e toda essa questão precisa ser bem conversada, bem discutida, exatamente para não acontecer situações como essa que é descrito no tópico 2, relacionamentos abusivos, e que dá continuidade na relação abusiva no subtópico 3, né? Exatamente. O que acontece? Eu estava pensando aqui comigo, professor João, o que acontece? Você sabe que criança não nasce preconceituosa. Não nasce. Eu fico perguntando por que uma criança de 9 anos de idade ela chega na escola, 8 anos, 7 anos de idade, e já se percebe
algo parecido, comportamento parecido com um dos pais. Às vezes eu conheço crianças aí com 10 anos de idade que elas reproduzem, elas usam com perfeição o método reprodutivista. Elas já têm uma ideia de controlar a amizade que ela tem. Aí eu fico, assim, faço um exercício rápido de voltar no tempo, ou se não, de procurar conhecer, um esforço, né? Faço um esforço de procurar conhecer quem é o pai e quem é a mãe. Quando eu vou ver, conheço um pouco mais, eu vejo que o problema que hoje temos, né, como estando presente na vida daquela criança, quando você olha para trás, você vê que aquilo vem de casa. Aqui está o problema, porque o relacionamento que é abusivo, que nasce em casa, é reproduzido na escola, na faculdade, chega no casamento e aquilo vai passando. É algo hereditário. E aqui o comentarista fala assim, o relacionamento abusivo nasce do ciúme doentio e pode afetar as relações entre amigos, parentes, cônjuges e, inclusive, no ambiente laboral. Que ambiente laboral é esse que ele está falando aqui? É um ambiente de trabalho. Tem pessoas que não crescem, professor João, o quanto poderia crescer na empresa, porque elas, até no trabalho, no dia a dia, na prática profissional, elas são assim, elas desenvolvem isso, elas têm preferidos. Isso atrapalha na vida acadêmica daquela pessoa, na atividade laboral, e ela não consegue, às vezes é super inteligente, entende? É super isso e aquilo, é exímio em tudo que faz, porém, por não saber lidar com amizades, com pessoas, separar as coisas, entende? E daí... Nega completamente, às vezes, a sua capacidade racional, que a Bíblia manda a gente prezar por isso, guardar acima de tudo o nosso coração, porque dele saem as veredas da vida, falando sobre que nosso culto deve ser racional, e às vezes não, o ciúme doentio, patológico, ele acaba com isso, né? A pessoa literalmente fica como os românticos falavam naquela época do romantismo, né? Fica literalmente cego de amor. As pessoas morriam de amor, que era um amor doentio, não era um cuidado, não era um carinho, era uma obsessão. E a gente vê muito hoje em dia vários distúrbios relacionados a comportamentos que envolvem isso. E, por exemplo, a gente vê que a grande maioria dos serial killers que são tratados aí na mídia, que a gente tem conhecimento, tinham esse comportamento obsessivo. A própria Bíblia vai trazer, como por exemplo o comentarista traz aqui, o exemplo de Saul, que Saul ali atormentado pelo aquele espírito mau, e já depois do espírito de Deus ter saído dele ali, ele começa a ter uma obsessão por Davi, mas não é uma obsessão de cuidado. Ele estava com realmente um ciúme doentio do trono, no caso. Ele sabia que Deus, ele tinha ali já as suas convicções de que Deus tinha escolhido ele, escolhido Davi, e que ele, o tempo dele já tinha terminado, e ele viu Davi, que era um dos seus melhores guerreiros, um dos seus melhores, não, o seu melhor guerreiro, amigo do seu filho, mas agora ele não queria saber disso, não. Agora ele queria saber, do nada, pegar uma lança e tentar levar a cabeça de Davi fora. Então a gente vê como a obsessão doentia por alguma coisa, no caso, o apego de Saul ao trono, a realeza, fez com que ele ficasse totalmente cego e partisse para cima de Davi e vivesse seus últimos dias caçando Davi para matá-lo. Perdeu completamente a razão da situação, né? Pois é, e em pensar que isso começou com as mulheres ali, né? Que viram Davi vir da guerra com os filisteus, se alegraram, saíram cantando ali, naqueles movimentos ali de alegria, de dança, e Saul ouve elas cantarem ali, dizendo, olha, Davi derrubou 10 milhares, Saul milhares, e aquilo foi o suficiente para aquele homem, né, mostrar o que estava dentro do coração dele e passar a odiar Davi. Isso é perigoso, São, porque... Pois são não, nesses detalhezinhos, né, que o inimigo às vezes usa, porque quem nunca viu uma situação parecida, tipo assim, aquela pessoa está chegando demais pro meu amigo e não sei o quê, aí fica aquelas setas do cão
na Exatamente. sua mente, assim, ó, você viu, fulano fez isso sim, ó, fulano tá chegando mais perto de não sei quem, não sei o quem. Isso vai criando na nossa cabeça, se a gente der vazão para isso, tá aí Saúl. E como nós somos um povo, né, que temos uma visão espiritual, isso precisa ser logo notado. Por quê? Porque atrapalha a obra. Nós estamos numa guerra, ela é espiritual. Quando você vai e se deixa levar por esse amor doentio, que se caracteriza ali pela violência em 3 dimensões, a física, a psicológica e também aqui a dimensão material, nós vemos que isso nos traz muitas perdas, porque a obra não vai para frente, você fica querendo escolher. Não, eu vou com o Jonathan, não, eu vou com o Davi, não, eu vou fazer a obra somente com o Eliakim. Eu começo a selecionar as amizades, porque eu me dou bem com o Eliakim. Não, meu melhor amigo é o João, não, não, é o irmão Felipe. Então, ou seja, isso vai atrapalhando, esse sentimento vai. Olha, não podemos esquecer, acabamos de citar. Lembre do que aconteceu com Saul, que vinha acontecendo com ele, mas Davi o amava. Davi queria o bem dele, teve a oportunidade até de o matá-lo e não escolheu, não foi por esse caminho, ao contrário. Né? Ele até cortou a orla ali do vestido, mas foi a Saul, gritou dentro da caverna quando ele se levantou saindo, dizendo, mostrando para ele que ele estava ali para ser servo, não era para ocupar a cadeira dele. Mas desde o dia que as mulheres começaram a cantar, a dizer que Deus foi com Davi, fazendo ele derrotar 10 milhares, isso já despertou ali uma desconfiança, um ódio, uma preocupação para com Davi. Então, ou seja, isso aí tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora aqui, professor João, efeitos da relação abusiva. Eles aqui, o ciumento doentio, aqui, ó, pode trazer uma série de prejuízos à vida da pessoa amada. Então, às vezes, a gente não nota, mas esse ciúme doentio é exatamente isso que já está acontecendo em muitos corações, em muitos lugares. Traz prejuízos. E é interessante a gente pedir a Deus para nos mostrar, porque isso não é fácil, notar. A pessoa que está ali usando a outra, né, como seu objeto, tendo como objeto de desprezo, sendo sua vítima, não nota muitas vezes que está fazendo isso há muito tempo. E isso começa com pequenas ações. E a gente, uma vez enxergando isso, precisamos ser sinceros e na presença de Deus, pedir para Deus derrubar isso aí. Porque, por exemplo, isso vai gerar ansiedade, e a ansiedade pode ocasionar crises de pânico, por exemplo, diz aqui, pelo ambiente hostil e de constante ameaça que aquela pessoa ali, que é o objeto, que é a vítima, está sentindo, está passando. Traz instabilidade, então, ou seja, se torna instável emocionalmente, perde a identidade, até isso acontece. Às vezes as pessoas não querem levar isso a sério, né? Mas isso é tão perigoso que chega a trazer a ideação de suicídio, a ideação suicida, ou seja, o fato, né? Agora você vê aquilo que no primeiro momento começa com a tristeza, a amargura, e daí se aproximando da depressão, agora traz a ideação suicida. Que é isso? É a fantasia, é o ato de projetar a prática, né, a ida ao suicídio propriamente dito. Então, ou seja, veja como é complicado, professor João. E Entendeu? sabe, Veja irmão como é Francisco, complicado. isso é importante até que os professores deixem bem frisado isso durante as suas aulas, para que tanto os meninos quanto as meninas não romantizem esse tipo de atitude. Tanto como o senhor falou, que tenha a humildade e a sinceridade de entender se sou eu que estou sendo o ator dessa, dessa, dessa situação, desse sentimento, ou se eu estou recebendo desse tratamento. E isso não deve ser romantizado, pelo amor de Deus. A época do romantismo fazia muito isso, que você morria por amor, você matava por amor, mas hoje não existe esse tipo de coisa. O pessoal até E era brinca tido como assim, herói, né? eu acho tão bonitinho, que ele é tão ciumento comigo, até a criatura aparecer no patrulho da cidade, misericórdia. Misericórdia, Jesus. Mas é o que a gente tem visto muito isso nos noticiários, é que pessoas por ciúme, tanto as mulheres quanto os homens, acaba gerando, como o próprio comentarista diz, que não raramente o indivíduo ciumento pode chegar ao ponto de cometer até um assassinato. Até um assassinato. Então, para Em ver nome como o do amor, né? ciúme, Em nome do amor. exatamente, para ver como o ciúme é uma coisa extremamente
diabólica, quando ele se Por torna que um você ciúme matou? Por que você matou? obsessivo. Porque eu não queria ele com ninguém. O João, o professor João, ele era meu Olha aí, amigo e eu amava ele, a nossa amizade desde criança, isso e aquilo. Em nome do amor, eu fiz isso. isso é uma coisa terrível, terrível. E é exatamente trazendo essa problemática que agora o comentarista ele vai trazendo no tópico 3 de como você supera esse ciúme. Porque, querendo ou não, o ciúme, a gente já disse aqui, é uma coisa natural. A gente só não pode deixar que ele vire uma obsessão e se torne patológico. Então, no primeiro tópico aí, a gente vem aí, ó, exerça o domínio próprio e a paciência. E aqui a gente traz logo no título, domínio próprio e a paciência. Uma vez eu pedi paciência, eu estava dizendo, falando com o meu líder de mocidade, dizendo que eu precisava de mais paciência. Ele disse: ajoelha aqui que a gente vai fazer uma oração por você. Ele começou a orar por mim, ele disse assim: Senhor, mande mais tribulação para a vida de João, porque ele está tendo pouco, que ele está dizendo que precisa de mais paciência, porque a tribulação que vai gerar a paciência de rapaz, agora você me colocou no estreito. Mas é verdade, né? E assim, o domínio próprio e a paciência, eles vêm exatamente quando você exerce muitas coisas que o Espírito Santo nos permite exercer. Por exemplo, o próprio domínio próprio faz parte do fruto do Espírito. Então, se a pessoa está ali sendo guiada pelo Espírito Santo, ela tem o fruto do Espírito, do domínio próprio, da temperança, de você ter o autocontrole para você não agir por impulso. Quem age por impulso são os animais que agem por instinto. Nós somos seres racionais. Deus nos fez assim e quer que nós nos mantenhamos assim. Então, o comentarista ele vai dizer aqui que o gatilho do ciúme é ativado naturalmente, certo? É naturalmente. Só que aí vai acontecer um processo neurobiológico em que os níveis de cortisol, olha aí, porque Bíblia também é ciência, quem diz que não é, mas olha isso, seria uma informação muito interessante para se colocar no quadro, as moléculas. Eu falo assim porque eu sou farmacêutico, por isso que eu fico doidinho com essas coisas. Mas, ó, os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai aumentar, podendo se tornar um sentimento quase que incontrolável. Olha aí. Mas como é que você exerce isso? Tenta, na verdade, superar isso. Aí agora ele traz aqui que a palavra de Deus nos orienta contra a impulsividade. Está escrito: como a cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Olha aí como você acha que é o totalmente contrário. A pessoa acha que por ser uma pessoa muito impulsiva, por ser uma pessoa que não consegue controlar ali o seu ímpeto, ele é uma pessoa mais forte, é uma pessoa mais dura, mais rígida, mas a Bíblia diz que isso é uma fragilidade imensa, porque você tanto está sendo frágil espiritualmente para que o inimigo ele tenha mais propriedade, mais vazão para agir naquela situação, como também quando você faz isso, você fica vulnerável fisicamente, porque se você ficar cego com aquela situação, seus sentidos não vão funcionar mais para nada, só Uma para aquilo cidade dali. sem muros, né, João? Desprotegida, todo mundo entra, Pois faz é, o que olha, quiser. olha aí, imagina aí uma cidade totalmente desprotegida, totalmente desprotegida. Assim é um homem que não consegue controlar o seu ímpeto, controlar ali o seu espírito. E isso vem muito exatamente do que já foi tratado aqui sobre a questão do tópico 2 ou do subtópico 2 do tópico 3. Vai falar: reconheça e avalie os seus sentimentos. Bote na balança. Se o sentimento que você sente pelo seu próximo, ele é o sentimento como Jesus manda você ter. Jesus manda amar a Deus acima de todas as coisas, sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, com tudo que a gente tem, amar a Deus. E ele manda também, semelhante ao amor que a gente sente por Deus, a gente amar o nosso próximo. Mas o amor que a gente sente por Deus não é prerrogativa para você dizer que justificar a sua obsessão pelo próximo. É um sentimento totalmente diferente. Um não tem ligação com o outro. O amar a Deus com amar o próximo obsessivamente. Você tem que amar o próximo, sim, mas avalie os seus sentimentos, faça uma autoavaliação, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e veja qual é o tipo de sentimento que está enraizado e crescendo ali naquele momento, não é mesmo?
Verdade. O que eu estava pensando aqui comigo agora, aqui, João, olhando para o que você está falando aí no subtópico 2, pedindo para reconhecer e fazer uma avaliação desses sentimentos, é que às vezes isso falta muito no nosso meio, né? Pessoas com coragem de fazer esse. E também é um exercício de fazer essa. De entrar nesse carro e voltar um pouco no tempo. Da tipo que uma marcha ré e só parar naquele lugar, naquele local onde ela vai ter condições de reconhecer que tudo isso que está acontecendo com ela se dá no primeiro momento já pelo fato dela não estar amando ao Senhor como deveria amar. Eu já conheci pessoas que confessaram isso, que estavam na igreja durante muito tempo, que estavam fazendo a obra de Deus durante muito tempo, não era, olha que isso dói, isso machuca, não era simplesmente por ter sido conquistada, por ter sido tocada pelo Espírito do Senhor, mas estava ali por causa de alguém. Entende como isso é ruim? Entende como isso é negativo? Então, assim, e daí eu disse, então, esse relacionamento todo que vocês têm, não, eu estou aqui, vou ser mais direto. Pode falar, meu irmão, é por ciúme. Isso é perigoso, porque o ciúme patológico é o que está dizendo aqui sobre o tópico 2 do tópico 3. É inerente ao ser humano, ok? E possui uma linha tênue com a inveja. Aí é um perigo, porque o ser humano em si, né, a gente vê isso muito próximo, essa oportunidade que tem o ciúme natural, que está presente, e o ciúme patológico ali, que também está presente, ele pode ser startado a qualquer momento. Haja o descontrole, assim que surgir uma oportunidade para ele, ele vai tomar conta. Então, ou seja, a linha é muito tênue, é muito fina entre uma ação e outra, entre uma ação que esteja ali dentro do equilíbrio e a outra que está dentro do desequilíbrio. Ele diz, o ciumento quer preservar o que é seu, mas o invejoso, aqui na verdade tinha que estar aqui, né? Mas o invejoso quer possuir o que é dos outros. E às vezes eu ficava perguntando, tem certeza que Deus falou que isso aqui era de Deus, que esse relacionamento era de Deus? Até que passou um tempo que ele notou que aquilo não era de Deus, foi se saindo, né, e voltou para a posição que, na verdade, ele ocupou a posição que ele nunca tinha ocupado antes, porque o ciúme não deixava, professor João. O amor que ele sentia ali, que ele dizia que era amor, era uma paixão, era algo passageiro. E depois Deus abençoou grandemente e hoje essa pessoa não vive, né, dentro dentro de um relacionamento doentio, dentro de uma relação, no meio de uma relação ali, eu tomado por sentimentos que faziam com que aquela relação continuasse. E hoje a pessoa também está com outra vida e um aceita a escolha que o outro fez e os dois estão felizes, graças a Deus. Então, aceitar a existência desse ciúme doentio e querer avaliá-lo é importante nesse processo, para que as pessoas, entende, melhorem, consigam ali viver. Então, revestir-se de Cristo é a resposta que a gente, no primeiro momento, cria aqui para essa pergunta, né? Porque o tópico começa superando o ciúme. Tem como superar o ciúme? A gente cria uma pergunta dentro dessa afirmação. Tem como superar o ciúme? Aí aqui o comentarista finaliza dizendo aqui, se revestir de Jesus, tem como. Se revestir de Cristo, professor João, tem como. E sabe que isso é o mais interessado em pôr um fim a esse sentimento ruim e lhe ajudar a lhe curar seus ferimentos, os seus sentimentos, porque ele é o médico dos médicos e é a única especialidade que tem. Ah, mas os psicólogos, os psiquiatras ajudam. Deus deixou a ciência também para isso. Mas o único que pode sarar e sanar e cuidar das feridas na alma é Deus. E ele é o principal interessado em fazer isso. Você vê que ele mesmo viu o sentimento ruim nascendo ali no coração de Caim e não esperou nem Caim até ele. Foi Deus que foi até Caim e disse: Caim, você cuidado. Estou vendo que está crescendo aí. Eu me preocupo com isso. Eu me preocupo em as atitudes que você vai tomar. E cuidado, porque se você escolher a vida vai estar aí. Mas também se você escolher o pecado, meu amigo, aí para você as coisas vão se complicar. E é exatamente esse é o tema do último tópico, do tópico 3, do último subtópico,
que fala, peça ajuda a Deus. Peça ajuda a Deus, ele é o principal interessado em resolver essa situação. E é como o próprio texto lá de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O zelo que Tiago fala, que o Espírito Santo tem por você, que é o ciúmes que ele diz ali, que é relacionado ao zelo, o cuidado, é exatamente também de cuidar para que a sua alma, o seu coração, que a Bíblia fala, que é aqui a sua cabecinha, onde tem onde vem todos os pensamentos, é exatamente disso que o Espírito Santo, ele também tem o cuidado de estar ali, lhe ajudando, sempre de braços abertos. Deus, ele sempre, depois que o véu do templo se rasgou ali, Deus não colocou nenhum empecilho entre o ser humano e ele. A gente se ajoelha em qualquer canto, aquele sentimento está ali crescendo em você, naquele momento você pode parar um pouquinho ali, respirar, contar até 10, como as pessoas fazem, né? Conta até 10, respira um pouquinho mais e ora. E pede para Deus, pede para o Espírito Santo lhe ajudar, pede para Jesus lhe ajudar, porque é o único intermediador que realmente vale a pena você ir diretamente a ele e pedir para que ele lhe ajude nessa situação. Mas peça ajuda a Deus, esse é o principal. Porque a gente viu aqui até agora que o que é esse ciúme, quando ele se torna patológico, quais são as consequências que isso pode trazer em um relacionamento, e agora ele traz a solução. E você pode pensar assim, poxa, para isso deve ser uma solução extraordinária para esses problemas todos, mas é uma solução tão simples, que é exatamente de você se autoavaliar, perceber naquilo que você está pecando, naquilo que você está fazendo de errado, se ajoelhar ou em pé mesmo, onde você estiver, tirar um tempinho e pedir ajuda a Deus e se dispor, porque a Bíblia diz que Deus, ele é um coração quebrantado, um coração sincero ali, ele não vai resistir. Ele não vai resistir, ele não vai deixar de lhe ajudar, nem nada, porque você está em pecado. O seu pecado lhe torna indigno de um bocado de coisa, mas ele é tão misericordioso e tão gracioso, que é isso a beleza da graça, que ele permite que você vá até ele em oração e ele vem até você como resposta, com aquele abraço gostoso de pai, através do Espírito Santo que a gente sente naqueles momentos necessários. Mas não deixe professor e o seu aluno também esquecer disso. Deus, ele está ali para nos ajudar. Então, peça ajuda a ele, porque ele realmente é o detentor, ele é a consumação do amor. Ele é amor. E o amor dele está aqui, ó, não é ele é mais amor, é mais justiça. Em certa época, não. É o amor, a justiça, e todos os atributos dele estão aqui, ó. Por isso que há uma perfeição tão grande. E é exatamente falando desse amor que a gente encerra com o tópico 4, falando sobre o verdadeiro amor é libertador. E antes de passar para o irmão Francisco, o maior exemplo desse amor libertador que Deus deu é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio, porque você vê que ele poderia muito bem dizer assim, não, essa criação é minha, a criatura é minha, e agora eu vou manter nas minhas regras, e eles não têm oportunidade nenhuma de se expressar ou pensar, não, agora eles são meus, eu vou os manipular como eu quero. Não, ele vai, cria o ser humano, e o primeiro teste do livre-arbítrio, ele diz, olha, coma de tudo, mas disso aqui, imagine se ele tivesse dito assim, não coma da árvore, e tirasse a árvore do meio do jardim. É claro que o ser humano ia comer, porque não tinha oportunidade de ir lá ver. Mas o primeiro teste do livre-arbítrio do ser humano, não coma, e deixou lá a árvore plantada no meio do jardim, que era para o ser humano passar e exercer exatamente essa questão de, poxa, ele disse para eu não comer. E agora, eu sigo o conselho dele ou não sigo? Mas até nisso, pelo seu amor, ele deixou o homem dotado da capacidade de fazer escolhas. Maravilha! Jesus é o verdadeiro amor. E ele disse para os seus discípulos, amai-vos uns aos outros, professores. E disse também, vocês serão conhecidos por onde vocês passarem, se vocês tiverem isso em vocês. Se as pessoas notarem que vocês têm essa facilidade de amar uns aos outros, de perdoarem, né? E isso terminou sendo uma característica, uma marca da igreja, e chamando ela, inclusive, nos chamando hoje, né, de cristãos, seguidores de Cristo.
E aqui ele fala, o verdadeiro amor é libertador. Veja, o verdadeiro amor, ele não é um par, não tem nada a ver com um par de algemas, não tem nada a ver com a prisão, com a gaiola, com a carga, na qual você não pode sequer nem afastar ela para o lado. É um fardo. Não, ao contrário, né? O amor é paciente, é benigno, tudo crê, espera, suporta. Aqui, ó, e não se porta com indecência. 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7. Os irmãos vão ter essa 1 Coríntios 13, versículo 4 ao 7. Os irmãos vão ter isso bem vivo ali, presente. Então, o amor não é controlador, manipulador. Ele oferece às pessoas, gente, duas coisas importantes que o comentarista traz aqui para a gente. Primeiro, raízes, que é sentimento de pertencer, que tem a ver com a história, entende? Tem a ver com aquilo que foi criado. Eu pertenço àquilo, eu sou parte daquilo, eu faço parte disso aqui tudo. E segundo, ele traz asas, que tem a ver com liberdade, que é justamente aqui o que o professor ensaiou aqui, antes da gente entrar aqui no último tópico aqui da lição. Então, ou seja, o livre-arbítrio, o Senhor é isso, liberdade. Ele podia muito bem ter dito, como o professor João falou, olha, eu fiz vocês, então vocês vão viver assim, eu vou colocar um chip em vocês e vou controlar vocês à distância, mas ao contrário. Não foi assim que Deus fez. Como eu disse aqui já na aula passada, Deus não nos constituiu andrógenes, máquinas, ao contrário. Não foi isso que ele fez. Né? Ele nos deu liberdade, só quer que a gente haja com sabedoria, e ele nos deu um manual. Hoje nós temos aqui a Bíblia Sagrada para conduzir a nossa vida. Então, o ciúme aprisiona, olha aqui, gente, que interessante, pelo medo cego de perder alguém. É exatamente isso que acontece. Então, o amor não arde em ciúmes, pois o amor liberta. Não tem nada a ver com algemas, não tem nada a ver com gaiola. É liberdade. É uma história. Tá? Tem pessoas que, infelizmente, né, deram cabo da sua vida por causa desse amor doentio. Mas aqui, veja, tem a ver com sentimento de pertencer, de você começar algo, né, viver aquilo que faz parte ali da metade do processo, do que está no meio do processo, e chegar no final da história, dizendo, eu pertenci àquilo, eu fiz parte daquilo, eu sou parte, né, daquilo tudo ali, eu conheço, sei narrar, sei falar, vivi, tenho como passar. Então, Jesus, aqui o comentarista finaliza dizendo, aqui, com seu imenso amor, nos libertou das prisões do pecado. É isso, exatamente isso aqui, concordo plenamente. Ele se manifestou para desfazer as obras do inimigo das nossas almas. Ele se manifestou para nos libertar, não foi para nos aprisionar. Então, se você está num relacionamento onde você se sente preso, seja com quem for, se não deixam você viver, se você não se sente como um partícipe, né, uma partícipe da história, daquilo, do contexto todo, é alguém que se sente usado, e nunca alguém que escreve, que participa no sentido de alguém que está ali como a parte principal da história, sempre alguém que é controlado, sempre alguém que parece que não tem vida própria. Isso não é amor. Isso não é amor. Então, aqui, veja que parte linda aqui, né? Eu vi aqui como nós começamos a lição, João capítulo 3, versículo 22 ao 36, narrando ali, né, o texto bíblico aí narra a história dos discípulos de João Batista, que tomam nota, né, passam a saber que Jesus está fazendo, está operando, e o que Jesus faz, opera, chama muita atenção, e João agora fica em segundo plano. E eles vão olhando, os discípulos de João Batista ficaram com ciúmes. Veja aí. Vamos ver a diferença entre alguém curado, né, emocionalmente sadio, e pessoas ali que estavam até indo bem, mas agora sentem o ciúme, que agora ele se torna, ele está muito próximo daquilo que o professor João e eu falei aqui, denominamos, segundo a lição, de patológico. Os discípulos de João Batista ficaram com ciúmes, porque o ministério de Jesus ganhava mais relevância do que o de João, professor João. Olha que interessante aqui, o seu xará, ele sabiamente, o profeta aqui, João, respondeu, é necessário que ele cresça e eu diminua, João 3,30. Sabe o que eu vejo aqui, professor, aluno amante da Escola Bíblica Dominical? Que João, o xará do professor João aqui, mas o Batista, ele era alguém emocionalmente sadio. Ele soube gerenciar o ciúme dos seus discípulos. Chegou perto daquilo que é patológico, porque imagina se João é alguém doente ali, se é alguém obcecado pelo poder.
dizer, não, vamos então aqui criar um cenário onde nós iremos atrapalhar todo esse processo. Eu serei aquele que vou fazer com que nada dê certo. Mas foi o contrário. Foi o contrário. Veja as palavras de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Chegamos ao fim aqui, professor João. Graças a Deus, né? E interessante, como o irmão falou, ele entendeu que o amor que ele tinha, a visão de reino que ele tinha, o fez perceber que ele cumpriu o papel dele, que era preparar o caminho e pronto, o cordeiro agora era ele, toda atenção deveria ser dada a Jesus Cristo. E você vê os discípulos de João tomando esse tipo de atitude, mas você vê, por exemplo, os discípulos de Jesus em alguns momentos também com certo ciúme. Você vê, por exemplo, quando Tiago e João pedem para a mãe dele lá dizer, olha, eles sentam do lado, outro do outro, quando chegar lá no céu, e os discípulos ficam extremamente ciumentos com aquele negócio e começam a discutir entre si, e Jesus precisa dizer, dar um basta nisso daí, dizer, rapaz, vamos parar com isso daí, porque é assim que funciona, não é desse jeito que vocês estão pensando. Outro momento é quando eles veem o pessoal também expulsando demônios e fazendo milagres, e eles dizem, o senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu e consuma aquele povo todinho? Rapaz, nós estamos dando um pico de fé nesses discípulos, que foi na hora de ter ciúme para com seus, para com as outras pessoas. E Jesus diz, ei, não vamos agir assim, não. Tá errado. Jesus, em momento nenhum, incentivou nenhum dos seus discípulos a ter um zelo obsessivo pela obra, porque isso poderia causar uma coisa muito maliciosa no ministério dos discípulos, né? Você vê, por exemplo, Paulo, muito zeloso para com o modo de se portar durante as suas viagens missionárias, quando João Marcos decide voltar, retroceder na primeira viagem, na segunda, Paulo, um homem tão assim, que falou tanto sobre essa questão da paciência, do domínio próprio, agora tem ali uma discussão com Silas, exatamente porque Silas queria levar João Marcos, mas ele não aceitava de jeito nenhum, porque João Marcos tinha já retrocedido numa outra viagem. Então, o zelo pelo aquele momento ali, de zelar para que dali fosse feito tudo bem direitinho, acabou desvirtuando um pouquinho ali o apóstolo Paulo. Mas lá na frente você vê o Espírito Santo agindo no coração de Paulo, e ele dizendo assim, já quando ele já estava perto de ser executado, ele dizendo, olha, traga-me os pergaminhos, traga fulano de tal, e entre eles traga João Marcos, porque ele é extremamente precioso e importante para mim. Então, o ponto é esse. Nós vimos sobre o ciúmes, vimos o quão danoso ele pode ser, nós vimos estratégias para contornar a situação, para a gente superar o ciúme, e vimos também que apenas em Deus e no amor verdadeiro, que é em Jesus Cristo, que é o que a gente encontra em Deus, é que a gente consegue resistir a essa tentação do ciúme e não caindo na besteira de criar um sentimento que é exatamente o próximo capítulo. No próximo capítulo vocês vão ver um pouquinho aí, ó, dando um pouquinho de spoiler. O amor não é invejoso. Então, quem tem ciúme doentio acaba tendo inveja do seu próximo. E interessante, gente, para terminar nossa fala, vem sempre nos tópicos da nossa lição um tópico chamado assim, conheça os seus alunos. É extremamente importante que o professor ele tenha esse relacionamento com seus alunos dentro de classe, conheça um pouco como é que é a vida deles, tenha um relacionamento com eles que não seja apenas de aluno, professor e sala de aula, mas procure ali sempre estar interagindo com seus alunos e exatamente reconhecer, entender, saber quais alunos, porque professor que tem conhecimento da sua classe sabe qual é o aluno que tem um pouquinho mais de ciúme, que é um pouquinho mais dificultoso de se trabalhar, qual é o aluno mais desenrolado, qual é o aluno. A gente tem essa noção, então é muito importante que você conheça os seus alunos, saiba quais são as dificuldades que eles passam num relacionamento com seus pais ou no relacionamento com um namorado, com a namorada, para que você seja um canal de Deus de bênção na vida desses alunos. Mas, cuidado, é necessário que ele cresça e a gente diminua. De maneira nenhuma,
O amor, ele não pode suspeitar mal do seu próximo. O amor, ele não pode ser invejoso. O amor não pode ser doentio. Amém? Amém. Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. E é isso, né? Procuremos, então, aí, cada dia nos tornarmos mais parecidos com esses modelos bíblicos aí, Paulo, como o professor João falou, né? O João Batista, Jesus Cristo, principalmente Jesus, porque se agirmos assim, como alguém que de fato é saudável, espiritualmente saudável, não tem essa questão do amor doentio, patológico, né? E a gente vai, com certeza, melhorar muita gente. Seremos o antídoto, né? A solução para muitos problemas, porque o que falta é isso hoje, pessoas com condições, professor João, de apaziguar, de resolver, entender já inicialmente que o remédio é um diálogo, é isso, o diálogo é um remédio para todas as coisas, isso é o que falta. João Batista, ele foi cirúrgico, ele colocou um ponto final na história, não foi um ponto vírgula. Então, que Deus abençoe todos em nome de Jesus e boa aula a todos. Amém. O próprio Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha aí que ensinamento fenomenal do nosso mestre, né? E, enfim, chegamos ao término da nossa aula. Só temos a agradecer a Deus por mais esse momento que ele nos proporcionou de estarmos aqui falando sobre essa lição 6. Continue aí no nosso canal aí da EBD Síntese Podcast. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí no vídeo, porque isso vai ajudar bastante o canal a crescer. Compartilhe com seus amigos professores, com seus amigos, com seus alunos também, caso queiram, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, estamos muito gratos a Deus e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus, a paz do Senhor e boa aula. A paz do Senhor.